O caso Flor de Lis traz muitas polêmicas. Será que ela realmente mentiu? Será que ela tem participação como mandante do assassinato do próprio marido? Isso a gente não consegue confirmar ainda, mas na entrevista dela, um pequeno detalhe na fala dela poderia demonstrar uma possível mentira. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior e mais científico canal de linguagem corporal da América Latina. Hoje nós vamos falar, mais uma vez, sobre o caso Flor de Lis, pegando uma entrevista recente dela, observando um pequeno detalhe na comunicação dela, que poderia ser visto como um ponto incongruente muito forte, poderia até mesmo denunciar uma grande mentira. E lembrando que se você quiser ver mais vídeos como este, analisados de forma técnica por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos então falar sobre esse caso. Para você que pode estar confuso, esse caso ainda é o caso Flor de Lis. Até o presente momento desse vídeo, esse caso ainda não tem uma sentença, não tem uma conclusão. Flor de Lis, então, a deputada e pastora do Rio de Janeiro, é acusada formalmente pela investigação levantada pelo Ministério Público e pela polícia como a mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson, que segundo o exame de corpo de delito, teria sido morto baleado com mais de 30 perfurações no seu corpo. Dentre várias reviravoltas que já ocorreram nesse caso, uma análise que eu realizei no ano passado, que poderia ter uma correlação sendo possivelmente confirmada pela investigação policial neste ano. Lembrando, eu digo possivelmente porque eu fiz um estudo e não uma acusação, mas calhou que a minha análise é muito similar ao que foi falado pela polícia hoje, um ano depois da minha análise. Ainda hoje nós temos mais material sobre isso, tem uma entrevista muito recente dela, falando sobre essa investigação, que concluiu ela como a mandante do crime. Eu inclusive cheguei a comentar recentemente na TV, numa matéria feita pela Record, sobre o comportamento da Flor de Lis, e nessa entrevista recente dela, teve um detalhe na voz que me chamou muito a atenção, uma palavra ali, uma sentença que ela utilizou para responder uma pergunta crítica que pode ser muito utilizado por mentirosos. Tem até alguns casos bem famosos que nós vamos falar hoje, onde a resposta foi muito parecida com a resposta dela. Mas lembrando, esse vídeo não é uma acusação. O que eu estou dizendo são apenas conclusões tiradas a partir de estudos que poderiam ser uma suposta explicação para os eventos que estamos observando. Beleza? Sem mais delongas, vamos dar uma olhada então no trecho onde ela é questionada sobre ser ou não a mandante do crime. Sinceramente, a senhora mandou assassinar o seu marido? Eu não matei. Eu não fiz isso que estão me acusando. Como é que a senhora responde a essa acusação da polícia? Não é real. Ao seu indiciamento? Não é verdade, é uma injustiça. Fazendo uma breve análise aqui, conseguimos ver mais uma vez contrações no músculo zigomático maior, a U12B, microexpressão de felicidade, quando está dizendo que não é a mandante do crime. Agora observem o detalhe verbal. É perguntado especificamente para ela sobre ser ou não a mandante do crime. Você mandou assassinar o seu marido? A resposta dela não é: eu não mandei assassinar o meu marido. Não, eu não mandei matar o meu marido. A resposta dela é: eu não matei. Eu não fiz isso. Isso pode ser considerado um termo de afastamento verbal, conhecido como C2. E a estratégia dela de não responder a pergunta que foi feita, uma vez que a pergunta é explicitamente feita sobre ser ou não mandante do crime, e ela não fala sobre isso, ela fala apenas eu não matei. Esse tipo de resposta que não responde a pergunta pode ser visto como um S2, uma manobra evasiva verbal. E é aí que entra o ponto onde a gente vai falar nesse vídeo aqui. Esse tipo de resposta dela me chamou muito a atenção, porque vários casos envolvendo homicídio, onde a principal pessoa que estava lá falando sobre o caso, o principal suspeito, era de fato, se confirmou depois das investigações que era a pessoa praticada, elas adotam quase sempre o mesmo estilo de resposta que a Flor de Lis adotou, que é não responder diretamente ou falar uma pseudo-verdade, uma verdade sobre um ponto que é neutro. Quando é perguntado, você mandou matar tal pessoa? Imagine que você mandou matar. Se você falar, olha, eu não matei, você não está mentindo, você está falando a verdade, você não matou, mas você mandou matar. Então esse tipo de resposta evasiva, e logo em seguida falar eu não fiz isso, sem definir o que é o
termo, né? Isso pode ser considerado um C2. C2 e S2 são dois critérios verbais que podem indicar dissimulação. Alguns artigos falam bastante sobre isso, como é o caso do artigo The Voice of Deception e também o artigo The Dynamic Nature of Deceptive Verbal Communication. De forma geral, eles explicam pra gente que dentre as práticas do mentiroso durante a dissimulação, uma delas é não responder de forma direta, né? Ah, tal, você fez isso? Olha, tal coisa como está sendo colocada, não foi... Ah, você é a mandante? Olha, não matei. Então esse tipo de abordagem indireta e geralmente se afastando, né? Nunca usam o termo direto. Eu não matei, eu não mandei matar o meu marido. Você não verá isso. Você poderá ver algo como, não fiz isso. Nunca definem de fato o que é o isso. A análise verbal, ela não é nova, não é novidade, né? O SVA, análise de conteúdo, Statement Analysis, não é algo novo. Alguns especialistas, como por exemplo o professor Avinoam Sapir, desenvolveram métodos muito mais arrojados de análise, porém é interessante observar alguns casos que poderiam ser semelhantes a Flor de Lis, lembrando que o caso dela ainda está em julgamento. Bom, o primeiro caso que a gente vai falar agora é do Mitchell Kuai. Mitchell Kuai tem um vídeo dele aqui no canal, Casos de Linguagem Corporal. Na época, veio a público dizer que sua esposa estava desaparecida. Um ano após as investigações, foi descoberto que de fato o próprio Mitchell tinha assassinado a esposa. Porém, o que chama a atenção foi que ele foi nas entrevistas de TV sempre colocar o papel de um marido sofrido e abandonado para cuidar de 2 filhos. Só que em determinado momento ele deu uma escorregada ali numa entrevista. Alguns dias após a sua esposa sumir, né, ele ainda levantava uma teoria de que era apenas um desaparecimento, que ela tinha fugido com outro homem. Ele foi então falar sobre ela na TV, numa entrevista. Foi perguntado como que era a sua esposa. Ao que ele respondeu, ela é uma boa mãe. Ela era, porque ele já sabia que de fato ela estava morta, quando a mídia inteira apenas pensava que ela estava desaparecida. Uma outra situação muito curiosa, né, falando da análise não verbal, está relacionada com um caso político. E aqui, preste atenção, não estou falando sobre bandeiras políticas, não estou levantando ideologias políticas, nem uma moral política. O foco é apenas no que foi verbalizado e não no conteúdo da mensagem em si, né? Se ele é positivo, se ele é negativo, o que é permitido ou não. Preste atenção apenas na mensagem e na conclusão da situação. Vamos lá. Em 1992, concorrendo com George W. Bush, o candidato Bill Clinton disse sobre a história de seu irmão que se recuperava do uso de drogas. Bill Clinton, então, na época, se assumiu fortemente oposto à legalização das drogas, deixando entender, então, que ele tinha um posicionamento contrário, né? Não, sou contrário à liberação das drogas, não. Acontece que ainda em 92, né, após uma campanha muito bem sucedida, Bill Clinton respondeu algumas perguntas do tipo, você já fez tal coisa? E acontece que na época a revista Time fez uma pergunta específica, você já fez uso de drogas, você já usou drogas? Ao que Bill Clinton respondeu, eu nunca violei nenhuma lei estadual. Observem, não é o mesmo que dizer, não, eu nunca usei drogas. Posteriormente, ele mesmo admitiu que tinha sim experimentado marihuana quando estudou na Inglaterra, em alguma época lá quando ele era mais novo. Mas observem que a primeira resposta, ela é um afastamento. O senhor já usou drogas? Nenhuma, que nunca quebrei nenhuma lei estadual. E nos Estados Unidos isso é muito variável, porque o que é permitido num estado não é permitido no outro. Ah, você já usou drogas? Olha, uma vez eu estava na Transilvânia, mas a Transilvânia eu posso usar. Mas quando eu estava em Miami não pode usar. Então o que o cara fala? Olha, nunca violei nenhuma lei estadual. Ou seja, ele está, de certa forma, falando uma meia-verdade, porém utilizando um afastamento verbal e não respondendo diretamente a pergunta feita. Bom, pessoal, nossa conclusão então sobre esses casos que a gente falou agora, a gente consegue observar então um comportamento incoerente quando alguém demonstra felicidade ao falar da morte do marido e um comportamento incongruente na fala, que demonstra um termo de afastamento verbal e uma manobra evasiva verbal. Esse tipo de estratégia adotada por Flor de Lis é muito comum, segundo artigos científicos, em pessoas que estão dissimulando. E pra gente, fica a dica, vai conversar com alguém, presta atenção se essa pessoa está respondendo aquilo que você está falando ou se ela está te enrolando e dando voltas e voltas, porque como diz o ditado, é nos detalhes que se esconde os maiores demônios. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curte e compartilha. Já se inscreve no canal caso não seja inscrito. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!